meu mês favorito do ano. Vocês não imaginam por quê, né? Mas é meu mês favorito do ano. E precisamos, então, agradecer o Senhor por esse novo mês que começa nas nossas vidas. Então, vamos estar orando enquanto o pessoal entra para a gente poder começar a falar desse tema super legal que vão ser as fases da vida. Pai querido, Pai amado, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença. Coloco também a vida de cada um que está assistindo essa live, seja ao vivo ou seja depois. Te peço que o Senhor, de uma forma toda especial, esteja atendendo aos desejos do coração de cada um, às orações de cada um. Te peço, Senhor, esteja trazendo paz, conforto, tranquilidade a cada família, a cada coração, a cada pai, a cada filho. Eu te peço, Senhor, esteja trazendo harmonia para os lares, que o Senhor esteja colocando as Tuas mãos, derramando mesmo as Tuas bênçãos, nos ajudando, ó Pai, a passar por tantos momentos complicados que têm sido esses meses, mas que o Senhor esteja nos ajudando a passar por eles. Que o Senhor esteja nos ensinando a passar por esses obstáculos, caminhos, que cada dia o Senhor esteja nos modificando e nos ensinando a traçar, Pai, novos objetivos e que possamos atingir novas fases nas nossas vidas. Eu coloco agora a vida de todos os nossos governantes, eu coloco a vida de todos os nossos pastores, todos os nossos líderes, e eu te peço que o Senhor esteja dando sabedoria, que o Senhor esteja colocando ensinamento vindo do Teu trono, para que seja tudo feito de acordo com a Tua vontade e que seja feito o melhor para todos nós. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de começarmos a abrir a igreja, ainda que de forma reduzida e limitada, nós te agradecemos por essa oportunidade e que o Senhor esteja bem, que são parte do grupo de risco, os idosos que não podem, nem que por um momento, estar dentro da igreja, o Senhor esteja abençoando em suas residências, derramando a Tua graça e guardando, ó Pai, a vida de cada uma das Tuas ovelhas. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio que é de termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Muito obrigada, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar a nossa live de hoje falando sobre as fases da vida. E para a gente falar de fases, eu acho que a coisa mais assim, interessante é a gente pensar que tudo na nossa vida é feito de fases, né? Nada na nossa vida dura para sempre ou acontece para sempre, tudo é feito de fases, desde o momento que a gente nasce até o último dia da nossa vida, desde crescimento, desde de relacionamento, tudo é feito de fases, criação, família, pai, tudo na nossa vida é feito de fases. E nada dura para sempre, tudo passa, né? As fases elas vão acontecendo e vão terminando e começando novas fases, e assim é o nosso ciclo de vida. E para a gente falar sobre fases, eu acho que a gente precisa começar por Salomão, que foi um dos homens, pelo menos o homem mais sábio, né, relatado na Bíblia. E ele escreve em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, justamente como acontecem essas fases da vida. Eu vou ler aqui para vocês. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Olha só. Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão aqui ele já começa dizendo que existe um tempo para o propósito de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para cada fase que a gente for que a gente for enfrentar, que a gente for passar, existe um tempo determinado.
E esse tempo ele só vai terminar quando ele cumprir o seu propósito. Se a gente voltar lá no primeiro versículo, ele fala assim, ó. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, assim, quando as fases da nossa vida elas começam, a gente só consegue finalizar se esse tempo tiver dentro do propósito de Deus. E a gente não pode viver na ilusão de que todas as fases da nossa vida serão iguais. De que tudo vai acontecer igual ou vai durar para sempre. Tudo tem um tempo. Qual o versículo? É Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 até o 8, Pedro. Tudo na nossa vida é cíclico, é de fases. E tudo tem um tempo. Então, a gente vai ter um tempo para cada fase da vida. E a nossa fase vai terminar quando esse tempo cumprir o propósito de Deus. E o problema que a gente encontra muitas vezes é que a gente tem a impressão de que esse tempo tá passando, mas a gente já tá estagnado na situação. Vocês já pararam em alguma fase da vida de vocês que vocês pararam e parece que o tempo tá passando rápido, os dias estão passando, as semanas estão passando, os anos estão passando, mas a sua vida tá estagnada, tá parada? Já aconteceu alguma vez com vocês? Comigo já aconteceu. E eu acredito que com vocês já tenha acontecido. Da vida parece que tá correndo e você tá parado ali, sem saber o que tá acontecendo. A gente tem essa ilusão de que o tempo tá passando, quando na verdade ele não tá, porque a gente tá parado, a gente tá estagnado. E isso acontece por quê? Porque a gente fica preso em determinado momento da nossa vida. Como vocês estavam com muita saudade dos meus desenhos, eu fiz alguns aqui para vocês. Fiz o Homem Palito aqui para ajudar. A Lacácia também tá falando que sim, que já passou por esse momento. A gente entender por que às vezes a vida parece que atropela a gente tá lá assim, ó, parado, olhando tudo passar ao redor e a gente tá parado. Eu peguei alguns exemplos aqui de Eclesiastes, desenhei para vocês, ó. A gente tem a fase de plantar, isso aqui são as sementes cor-de-rosas, a Carol ali também tá falando que acontece com ela também. E a gente tem a fase de colher, ó o sorrisão dele na fase de colher. Tá bem? Sorrisão. O Homem Palito é o melhor desenho. Gente, a minha obra de arte é o Homem Palito, vocês me conhecem, sabem que é o que eu sei desenhar melhor, ó, de cabelo espigado ainda. Então, o que acontece? A gente tem a fase de plantar e a gente tem a fase de colher. Se a gente pudesse escolher qual fase a gente estaria vivendo, eu tenho certeza que todo mundo, assim, maciçivamente escolheria a fase de colher. Todo mundo, se pudesse escolher, escolheria a fase de colher. Porque é a fase boa, que a gente tá colhendo fruta lá, a Bianca comemorando o Homem Palito. É a fase que a gente tá colhendo fruta, é a fase boa, ó, é a fase do sorrisão, é a fase que a gente tá bem, que a gente tá feliz, já tá colhendo fruto do nosso trabalho. Boa noite, pastora Ana, paz do Senhor. A Bruna aqui, os melhores desenhos. É a fase que a gente melhor quer estar. Só que a gente não chega na fase de colher sem a fase de plantar. Bom saber, Eliane, que você também gosta dos meus desenhos. Pessoal comentando aí, é bom saber, porque daí vocês estão me incentivando, quem sabe, né? Eu viro desenhista um dia. Brincadeira, gente, eu sei que nem é pra tanto. Mas assim, a gente não chega na fase de colher sem a fase de plantar. E a gente muitas vezes quer ficar em uma fase só da vida. A gente quer ficar só na parte boa da vida, só na fase boa. Fiz um outro desenho aqui pra vocês. A gente tem a fase de chorar e a fase de sorrir. Olha lá, Carol, verdade, sempre penso nisso, em plantar, pois uma sementinha vale muito quando colhemos, ou se vale, mas que trabalho que dá para plantar, né? A plantação, ela é uma fase demorada, demora até a gente ver a colheita, então muitas vezes a gente fica querendo, fica parado, estagnado numa fase. Se a gente pudesse escolher, vocês iam querer a fase de chorar ou a fase de sorrir?
Com certeza todo mundo ia querer a fase de sorrir, gente. A gente quer ficar aqui nessa vida que a gente tem a impressão de que a alegria é 24 horas por dia, que essa é a fase boa, mas ninguém vive assim. A gente tem a fase de chorar e a gente tem a fase de sorrir. Coloquei aqui pra vocês, ó, a fase de abraçar e de não abraçar. Então, desenhei aqui pra você, ó, todo mundo junto. Já vai imaginando todo mundo junto aí na igreja, feliz. E aqui, ó, quem disse que Salomão não sabia do futuro? Eu já estava falando do Covid-19, que é a fase de não abraçar, né? Se a gente pudesse escolher estar passando pelo Covid ou estar todo mundo junto na igreja, feliz, maravilhoso, a gente, claro que não ia optar por estar nessa fase de distanciamento social, que a gente não pode, mas quantas coisas Deus tem trabalhado na nossa vida nesse período, quanto a gente tem crescido e quanto valor a gente vai dar quando a gente puder voltar para essa fase de abraçar na igreja, todo mundo junto, convívio social. Olha só, coisa que a gente nem dava valor, hein? Salomão já sabia. Tem a fase de ficar calado. Tá vendo aqui, ó, gente? É para ser o zíper na boca, entendeu? A fase de ficar calado e a fase de falar, ó. Blá, blá, blá. Tá falando bastante aqui. Gente, como ficar calado é difícil, né? A gente gosta de falar tudo que a gente pensa, do jeito que a gente quer, no momento que a gente quer. E ficar calado não é fácil. Mas é uma fase necessária. Se é o momento de ficar calado, precisamos obedecer à fase de ficar calado. E esse é o problema. Se a gente pudesse escolher as fases que a gente viveria só em fases que pra gente são boas. Só em momentos que a gente olha e reconhece que é bom. Ah, muito obrigada, viu, Nicásio? Tá dizendo que os desenhos são criativos. Eu agradeço muito de coração. Eu tô me esforçando para deixar as lives legais para vocês. Então, assim, se a gente pudesse escolher, a gente sempre escolheria um momento bom. Se a gente olhasse a nossa vida e Deus mostrasse um mapa da nossa vida, a gente escolheria viver apenas as fases boas. E o problema é que às vezes a gente fica estagnado, a gente fica parado neste momento, né? E achando que o tempo tá passando, quando a gente, na verdade, tá estagnado ali. A gente não tem o que fazer, para onde ir, porque a gente tá parado. A gente quer tanto viver só um tipo de fase, o que a gente pode até chamar de zona de conforto, que a nossa vida não anda, que a nossa vida não caminha. E a gente tem a falsa ideia de que o tempo está passando e que a gente está evoluindo, quando na verdade a gente não está. Então, para que a gente possa ultrapassar as fases da nossa vida, a gente precisa ter essa consciência de que nenhuma fase dura para sempre, que elas precisam ser enfrentadas e que tudo tem um tempo. E para a gente poder ilustrar melhor aqui, como não ia dar para eu desenhar para vocês, eu imprimi já, tá, gente? Porque assim, ia ficar muito difícil eu desenhar isso aqui para vocês, então eu achei mais fácil imprimir. Eu vou mostrar uma imagem aqui e eu quero que vocês me falem do que vocês lembram dessa imagem. Eu creio que todo mundo que é da minha época, assim, né, vai lembrar disso aqui, e eu espero que os mais novos pelo menos saibam o que é. Daí vocês me falam o que vocês acham que é, da onde que é essa imagem aqui. Quem já viu isso aqui, gente? Ó, o que é isso aqui? Vamos ver se vocês conseguem me responder. Lembra alguma coisa, vocês? Esse aqui ia ficar difícil de eu desenhar. Lembra alguma coisa? Super Mario, isso é o Super Mario World, é o mundo 1 do Super Mario. Eu acho que todo mundo conhece, todo mundo conhece o Super Mario. E por que eu trouxe o Super Mario aqui pra vocês? Porque nós vamos falar de fases hoje, usando o Super Mario de exemplo. O que nós temos aqui, gente? Primeira imagem. A vida é cheia de fases, ó. Para que a gente possa passar os mundos e evoluir, a gente precisa passar de fase. Se a gente ficar parado aqui, ó, nada do restante do mundo vai ser descoberto. Gente, eu posso dizer que eu também amava jogar Super Nintendo. Eu até tenho Super Nintendo até hoje, amo jogar. E por isso eu fiz questão de trazer para vocês o Super Mario. Então a gente precisa ter essa noção.
E nós vamos comparar a nossa vida. A gente precisa passar as fases se a gente quiser chegar do outro lado, se a gente quiser vencer na nossa vida. Se a gente não passar de fase, a gente vai ficar estagnado aqui e não consegue evoluir, a gente fica parado. E, gente, olha só. Tem muitas maneiras da gente passar as fases. A gente pode passar as fases coletando todas as moedinhas. Então, aqui, ó, nesse caso, ele coletou 56 moedinhas. Ou a gente pode passar as fases sem coletar moedinha nenhuma, a gente pode ir só passando as fases. A gente pode matar todos os inimigos, ó. Aqui ele matou vários inimigos aqui, mas tem alguns vivos, e aí a gente vai ignorando o resto dos inimigos, ou a gente mata tudo. A gente pode pegar o caminho mais fácil. Quem já jogou Mario sabe que Mario tem várias fases que tem mais de uma saída, e aí uma sempre é fácil, e a outra, que é mais difícil, ela vai te levar para um bônus, que você abre uma saída secreta, algumas coisas bem legais. Então a gente pode escolher pegar o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil. E a gente pode escolher passar as fases enfrentando todos os desafios. E isso se aplica para a nossa vida. Por quê? A maneira como eu decido enfrentar a fase vai interferir 100% no resultado final. Se eu decido pegar e coletar todas as moedinhas aqui, se eu decido desfrutar de tudo que aquela fase tem a me ensinar, se eu decido não ignorar os inimigos que estão aqui andando, que eu posso simplesmente ignorar e passar e fingir que eles não existem, eles não vão acabar e desaparecer por milagre no meio da minha vida. Eles vão continuar lá. Então, eu preciso decidir se eu vou passar essa fase enfrentando todos os meus inimigos, enfrentando todos os meus medos, todos os desesperos. A Ana falando, achava difícil os castelos. Sim, a gente vai ter fases que vão ser extremamente difíceis, outras um pouco mais fáceis, mas eu decido como eu vou fazer para passar essa fase. Muitas vezes a gente pensa que a gente ignorar o que está acontecendo, os inimigos, e achar que a gente está passou de fase, ignorou os inimigos ali, não coletou todas as moedinhas, chegou no final, a gente vai estar tendo assim, nossa, um avanço, porque às vezes a gente conseguiu passar mais rápido. Mas na verdade não. Porque quando a gente deixa a coisa para trás, isso vai nos prejudicar lá na frente, e esses inimigos eles vão estar sempre ali, ó, em volta, rondando, esperando o momento de falar, você não me matou, eu tô aqui. Você não me resolveu, eu apareci para poder te lembrar que eu tô aqui do teu lado. Então a gente precisa escolher como a gente vai passar as fases da nossa vida. Se a gente vai passar ela 100%, vencendo tudo, aproveitando tudo que ela tem para nos oferecer, aproveitando para crescer, aproveitando para amadurecer em tudo que essa fase tem para nos oferecer, ou se a gente vai encurtar o caminho, encurtar o tempo e simplesmente falar, vou fechar o olho e não quero nem saber, quero chegar lá do outro lado, achando que isso é vantagem. Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente fecha o olho para tudo que está acontecendo, a gente fecha o olho para tudo que está em volta, finge que está passando de fase, finge que está evoluindo, que está amadurecendo, quando na verdade tudo aquilo tá ali dentro, tá guardado, só esperando o momento de aparecer. Por isso a gente precisa escolher muito bem como a gente passa as fases da nossa vida. Se a gente conseguir matar todos os inimigos e coletar todas as moedas, lá na frente, o nosso resultado é outro. E, gente, algumas vezes a gente não quer enfrentar a situação e tenta voltar para trás no que a gente acha confortável. Olha só, aqui a gente tem o Mario e a setinha. Para quem já jogou, sabe que essa setinha indica que a saída tá para lá. E significa que a saída tá próxima, né? Quando aparece a setinha, significa que você tá pertinho da saída. O que o Mario tá fazendo? Ele tá voltando. Quantas vezes a gente tá tão preocupado, às vezes com medo, achando confortável a situação, e ao invés de sair e enfrentar a fase, finalizar
a gente fica macetando e querendo voltar na mesma fase, porque essa fase eu sei exatamente onde estão todos os inimigos, eu sei onde estão todas as moedas, eu sei onde estão todas as saídas. Essa fase, ó, eu domino. Então, ao invés de eu passar para frente, é mais confortável eu ficar voltando e voltando e voltando na mesma fase da vida. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente, ao invés de enfrentar e seguir em frente, a gente fala, tudo bem, essa fase eu venci, já tô bem, vou seguir em frente, vou fazer algo diferente. Não, a gente tende a voltar e procurar viver o mesmo caminho. Porque a gente conhece, é o que a gente pode chamar até de zona de conforto. A gente tende a querer voltar e viver a mesma fase da nossa vida 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Às vezes a gente vive a vida inteira macetando na mesma fase da vida. E como que a gente faz isso? Muitas vezes a gente acha, por exemplo, que é confortável você estar infeliz, por exemplo, numa situação de emprego. Você está infeliz, mas o seu medo de tentar procurar algo melhor para você, o seu medo de tentar fazer um curso, evoluir, de tentar ir atrás do seu sonho é tão grande que você olha assim, tá perto, tá fácil de chegar. Basta eu querer enfrentar, basta eu procurar uma outra saída. Não, eu prefiro ficar infeliz ali naquele ambiente que eu estou, porque pelo menos é um ambiente que eu conheço, já sei como as coisas funcionam, já conheço todo mundo e a gente faz muito isso. A gente faz isso demais. E geralmente a gente prefere as fases mais fáceis. Essa aqui é a primeira fase do mar, olha lá, que a gente tá ganhando uma vida aqui empurrando as casquinhas de tartaruga. Então a gente prefere as fases mais fáceis às fases mais difíceis, ó. Que a saída tá logo ali, mas não tem como passar pro outro lado. Você vai ter que fazer uma baita manobra para conseguir chegar do outro lado e passar a saída. A gente tanto prefere as fases mais fáceis que a gente acaba ficando parado. E a gente pode ter até a sensação de que a gente está progredindo. A gente pode ter até a sensação de que o tempo está passando e que está dando tudo certo. Mas na verdade não estamos. Se a gente prefere ficar estagnado nas fases mais fáceis da nossa vida, porque é aquilo que nós estávamos falando, é confortável, é mais tranquilo, é mais fácil porque é o que eu conheço. É mais fácil porque, apesar de eu estar infeliz nessa situação, apesar de não ser o que eu quero, apesar de eu saber que aquilo não é o melhor para mim, eu conheço. Então aquilo ali te estagna, aquilo ali te prende. E os dias, as semanas, os anos passam, mas o seu tempo, o tempo do propósito ali não passa. Porque enquanto o propósito não estiver cumprido, enquanto você não atingir o seu objetivo de crescer, de amadurecer, de vencer efetivamente com todas as moedas e todos os inimigos daquela fase, ela não vai passar. E quantas vezes a gente escolhe, né? A gente quer ficar aquilo que a gente falou no começo, a gente quer ficar só nas fases mais fáceis, a gente ignora as fases difíceis e a gente quer ficar só nas fases fáceis da vida. Gente, e às vezes chegam fases que a gente precisa enfrentar a água. Quando às vezes a gente não espera, mas chove, inunda, tira o seu chão, tira o seu teto, te deixa lá sem nada e você precisa enfrentar a fase da água. E quantas vezes a gente acha que a gente não vai dar conta de enfrentar a fase? Muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz, que a gente tem medo de enfrentar as fases difíceis. Às vezes a gente vai precisar enfrentar o fogo. Às vezes a gente vai precisar enfrentar a água, às vezes a gente vai precisar enfrentar o fogo. Às vezes a vida nos dá fases que são realmente muito, muito, muito difíceis de serem enfrentadas. Fases que a gente olha e fala assim, tá igual o mar olhando pra cima aqui, ó. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? E é lá o inimigo lá, só de olho, esperando ver qual vai ser a reação dele pra poder abocanhar.
E muitas vezes a gente vai enfrentar essas fases difíceis, sim. Mas lembre-se, são fases. E se você cumprir o propósito de amadurecimento, essas fases elas vão passar. E você vai conseguir enfrentar essa fase. Você vai conseguir mudar de fase. E, gente, se a gente decide enfrentar as fases da nossa vida, a gente sai como? A gente sai voando sobre as circunstâncias. Sai voando. Porque a diferença de quando temos Cristo para enfrentar todas as fases da nossa vida é o fato de que com Cristo nós conseguimos vencer qualquer fase, qualquer circunstância. Muitas vezes nós ficamos estagnados, nós ficamos parados, nós ficamos presos, porque não enfrentamos a fase do modo correto, não enfrentamos da maneira como deveríamos enfrentar. Nós ficamos parados e não conseguimos vencer porque não temos a habilidade de deixar que Cristo vença por nós. Quando nós temos essa habilidade de vencer e chegamos no final, nós chegamos bem-sucedidos, nós chegamos vitoriosos. E a gente não precisa ficar com medo, ó. Olha lá o Mário todo encolhidinho. A saída tá logo ali, mas ele tá com tanto medo que ele não consegue nem ver. Tá lá encolhidinho, não consegue ver que a saída tá logo ali. Porque muitas vezes a gente tá tão preso na circunstância, a gente tá tão preso na situação, que a gente não consegue ver a saída, a gente não consegue ver Cristo na situação, a gente não consegue ver uma maneira de vencer tudo aquilo. E a gente fica preso, a gente fica parado. O medo estagna, a dúvida estagna, a falta de confiança estagna, a insegurança estagna e a gente deixa de ver a solução. Quantas vezes, gente, a gente está parado do lado da saída, do lado do final da fase e a gente não consegue partir, a gente não consegue mudar de fase. Porque a gente está tão paralisado, a gente está tão estagnado, o tempo tá passando e a gente está ali parado. A gente está tão estagnado, a gente está tão preocupado de sair da nossa zona de conforto, de sair dessa fase, de mudar. A gente às vezes tem tanto medo da fase ruim que a gente fica ali parado. E por isso que a gente precisa voltar no começo da nossa live no texto de Eclesiastes. Para tudo tem um tempo debaixo do propósito de Deus. Nós temos muitas vezes a ilusão de que a nossa vida deveria ser apenas de fases boas, apenas do sorriso, apenas da colheita, apenas a fase do abraço, apenas a fase do amor. A gente tem essa ilusão. Às vezes temos medo de tomar decisões corretas, sim. A gente tem tanta essa ilusão de que a nossa vida precisa ser 100% nessas fases, e às vezes a gente tem tanto medo das fases ruins, que a gente fica parado, a gente fica estagnado. E a gente esquece que Cristo já nos avisou que nós teríamos fases boas e ruins, e a diferença do cristão é que ele estaria conosco em todas as fases da nossa vida. As fases que mais trazem crescimento, amadurecimento, as fases que mais trazem percepção da nossa vida, do outro, da nossa família, são as fases difíceis. Nós não precisamos ter medo das fases difíceis, nós não precisamos ter medo do incerto, nós não precisamos ter medo do que vai acontecer, a gente não precisa ficar nessa estagnação da zona do conforto. Porque com Cristo nós sabemos que nós vamos sair vitoriosos e sabemos que esse tempo, se passado corretamente, vai cumprir o propósito de amadurecimento, de crescimento, de tudo que você precisa mudar para desfrutar. Fases boas, né? E eu não digo fases ruins, porque eu creio que são fases de amadurecimento, porque sem a plantação a gente não tem a colheita. Sem a falta de abraço, a gente não dá valor no abraço. Então, assim, toda fase, ela depende do outro lado. A pastora Ana, que o novo muitas vezes traz medo para muitas pessoas, mas nos faz crescer, exatamente. Sem essa fase de plantação, sem essa fase de aprendizado, sem essa fase de amadurecimento, a gente não tem como desfrutar da fase da colheita. A gente não tem como chegar do outro lado. A
A gente não tem como ultrapassar este momento. Então é o momento da gente crescer, é o momento que a gente mais aprende, é o momento que a gente vivencia experiências com Deus, é o momento da gente crescer o nosso relacionamento, na nossa família, no nosso trabalho, em tudo que a gente faz. É o momento de amadurecer, para que a gente possa receber de Deus no momento certo aquilo que Ele tem para nós. E para a gente conseguir chegar no final, todas as fases da nossa vida, elas precisam ser vencidas. A gente não consegue chegar no nosso objetivo se a gente não vencer as fases da nossa vida. Se a gente tiver esse momento estagnado, parado, sabe? Quando não sei quem já viu aqui aqueles desenhos da Acme, que vem lá o coiote com o papaléguas, que geralmente o papaléguas atropela o coiote, ele fica grudado no asfalto, assim, ó, bem colado, e aí ele levanta parecendo uma folha de papel. Às vezes a gente tá colado no asfalto, gente, literalmente colado no asfalto, atropelado pelas circunstâncias, e não se dá conta de que precisamos levantar desse asfalto, sacudir a poeira, porque senão o tempo vai passar e a gente não vai conseguir vencer o nosso propósito. Gente, a gente não pode ficar aprisionado. Tem muita gente que fala isso, que o tempo cura, que o tempo resolve a situação, que o tempo faz com que tudo passe. Mas, na verdade, o tempo por si só não faz nada. Ele mascara. O tempo por si só não resolve nada. Se a gente pega uma situação, congela ela no tempo, quando a gente descongelar essa situação ela vai estar igualzinha ao passado. Muitas vezes a gente pega situações na nossa vida e fala assim, vou deixar lá de lado, vou deixar guardado, vou colocar numa caixinha, vou guardar e, nossa, não tô vendo mais porque a caixinha tá lá no fundo do guarda-roupa, lá em cima, lá no canto, não tô nem vendo mais essa situação, tá lá. Mas, gente, a caixinha tá lá. E um dia que as caixinhas for aberta, que o problema sair, ele vai estar igualzinho o dia que você colocou. Então, muitas vezes as pessoas dizem que o tempo cura, que o tempo resolve. Na verdade, não. Se o tempo não for bem aproveitado, se não for um tempo de propósito, porque a gente tem a diferença entre o tempo, que é o propósito de Deus naquele momento. Deus tem um tempo para cada propósito. Deus tem um tempo para que você vivencie aquele. Aquele tempo é para quê? Para amadurecer, para crescer e para mudar. Não um tempo para você fechar o olho, fechar o ouvido, fingir que não tem nada acontecendo, guardar tudo em caixa e passar pelo problema sem nem olhar para o lado. E aí passa o tempo de relógio cronológico e a gente acha que passou o tempo do propósito, quando não passou. Se as situações não forem resolvidas, elas sempre vão voltar para tentar te atormentar, para tentar tirar sua paz, para tentar te atrapalhar e você vai ficar lá patinando no gelo, naquela fase, não pegamos aqui do gelo, mas tem fase do gelo também, você fica lá patinando na fase do gelo e não consegue sair do lugar. Gente, exemplo básico disso. Vocês já viram, com certeza já viram, quando às vezes namorado, marido briga lá com a mulher, ela tira de 1910 o problema. Pode ter acontecido dia 2 de maio de 1910, estamos em 2020, ela lembra. Se o problema não for resolvido, mas lá em 2 de maio de 1910 você falou que meu nariz era torto. Ela lembra. Por quê? Porque não tá resolvido, tá só guardado. Igual homem com, por exemplo, o carro. Eu lembro que meu pai lembrava todas as vezes que eu tinha batido a porta do carro. Comprou o carro, bateu a porta mais forte. Não bate a porta. Se fizesse isso uma vez com ele, ele lembra isso o resto da vida. Vou contar pra vocês aqui uma situação engraçada. O Eduardo, marido da pastora Thalita, meu cunhado, perdeu as chaves uma vez. A gente viajando para Portugal, ele perdeu a chave. Não é que ele perdeu a chave, né? Ele tava carregando muita coisa, tava com vários bolsos. E ele saiu procurando a chave no bolso, assim. E não achava a chave, demorou para achar. Por fim, achamos a chave, deu tudo certo.
Depois disso, toda vez que a gente ia sair, meu pai falava assim, não entrega a chave pro Eduardo porque ele vai perder a chave. Não entrega a chave pra ele porque vai perder. Por quê? Não foi resolvida a situação. Podia passar o tempo que fosse. Não entrega pro Eduardo porque o Eduardo vai perder. Então, assim, se as coisas não são resolvidas, elas voltam. No momento que a gente menos espera, elas voltam. E por isso a gente precisa aprender que as coisas precisam ser resolvidas. Se as coisas não forem resolvidas, a gente não muda de fase, gente. A gente fica estagnado, parado naquela fase, rodando em círculo, atropelado pela situação, vendo o mundo passar e a gente tá parado. Por quê? Falta resolver as coisas. As coisas precisam ser resolvidas. A gente precisa começar e terminar os nossos dias. E aqui já fica a dica para quem não assistiu o culto da pastora Thalita de ontem, que vai falar sobre o mês de maio, o tema de maio, já assista o culto de ontem da pastora Thalita. E tem um culto também no YouTube que eu queria assistir de novo, que eu não achei, porque são muitos cultos. Até se alguém souber, tiver anotado aí, me fala, por favor, que ela tem um culto sobre começar e terminar os seus dias. E eu não consegui achar qual era esse culto que tá gravado lá no YouTube. Se alguém conseguir, me fala. E já aproveita e já assiste, porque esse é um culto maravilhoso também, que fala como a gente deve começar e resolver os nossos dias. A gente não pode deixar situações pendentes, porque elas vão se acumulando e vão virando uma bola de neve para explodir toda a situação lá na frente. Não tem essa ilusão de que vai passar o tempo e a situação vai se resolver sozinha. Gente, não vai. A situação não vai resolver sozinha. Tudo que a gente não resolve volta com o tempo. O tempo serve para ela voltar. E às vezes volta pior, porque ela volta cheia de amargura, cheia de dúvidas, cheia de incredulidade. E vai gerar mais 1 milhão de problemas. Então, as coisas precisam ser resolvidas. Tudo precisa ser resolvido. Se a gente quiser viver o tempo do propósito de Deus, a nossa vida precisa estar 100% resolvida. E como a gente consegue prosseguir, gente? O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele dá a dica de ouro para a gente conseguir resolver as nossas coisas e prosseguir, não ficarmos estagnados nas nossas fases. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Ele fala assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui, ele dá uma dica de ouro pra gente. O que ele tá falando? Gente, você quer alcançar o seu objetivo, você quer prosseguir para o alvo, você quer chegar no seu objetivo final, você quer chegar no final da fase, você quer passar por esse momento, você quer vivenciar efetivamente, aprender, modificar, evoluir, amadurecer, a gente esquece o que fica para trás e prossegue para o alvo. E é muito engraçado e interessante a gente pensar nesse esquecimento, porque esquecer é sinônimo de resolver. Porque tudo que a gente não resolve não é esquecido. Gente, eu pelo menos sou assim. Se você vai dormir à noite, você precisa fazer uma compra de... Vou colocar um negócio básico aqui, né? Eu tenho que, no dia seguinte, fazer uma mala de viagem. E eu deixo para fazer essa mala de manhã e vamos pensar que eu vou viajar de manhã. Gente, eu fico a noite inteira pensando assim, nossa, eu não posso esquecer de pôr o sabonete. Nossa, eu não posso esquecer de levar shampoo. Nossa, eu não posso esquecer de levar a escova de dente. Ai, o pijama. Cada hora eu acordo pensando numa coisa que eu tenho que fazer. Tem gente que fala até que é bom você pegar de madrugada e fazer uma lista, né? De tudo que você esqueceu. Ah, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo. Faz uma lista e deita e dorme, senão seu cérebro não desliga.
Se a gente não resolve, tem vezes que eu faço isso, eu falo assim, vou deixar pra fazer a mala de manhã. Aí deito, durmo, começo. Esqueci o sabonete. Esqueci a escova. Eu levanto, faço a mala, aí sim eu consigo dormir. Porque o que não tá resolvido não sai do nosso cérebro, não sai da nossa cabeça. Muitas vezes a gente até acha que esqueceu a situação. Mas faz tanto tempo que passou, faz tanto tempo que eu não vejo essa pessoa, que eu não toco nesse assunto, que eu não mexo nisso. Mas na hora que essa hora chega, que precisa tocar nessa situação, tocar nessa ferida, tocar nesse assunto, tocar... Às vezes, que se você encontra com essa pessoa, acontece alguma coisa, a situação volta igual uma avalanche, igual uma onda gigante. Porque ela não foi resolvida. Então, nós precisamos aprender a resolver os nossos dias. Aí, como que eu resolvo? Gente, isso serve para todas as 5 áreas que nós temos trabalhado aqui. Ela serve para a área emocional, então como que eu resolvo as coisas na minha área emocional? Se eu preciso resolver alguma coisa com alguém, se tem alguma coisa pendente que eu preciso perdoar, que eu preciso pedir perdão, que eu preciso dizer, eu preciso resolver, eu preciso chegar, falar, olha, eu preciso resolver esse assunto. Ou se eu preciso perdoar, boa noite, pastora Thalita, que estava viajando, chegou agora aqui no finalzinho da nossa live. Se eu preciso resolver, eu preciso pedir perdão, eu preciso perdoar, eu preciso resolver um assunto, eu preciso ir lá, eu preciso resolver isso. Se é algum sentimento que às vezes eu tenho, eu nem sei por que eu tenho esse sentimento, ou porque eu tô com medo, eu preciso chegar diante da presença de Deus e dizer, Deus, eu tô com medo, eu não sei como vai ser o meu dia de amanhã, eu não sei como vai ser essa situação. A Luana tá falando que volta mesmo, volta e volta, às vezes 1 milhão de vezes pior, Luana. O negócio é feio. Eu preciso resolver, eu preciso colocar diante da presença de Deus. Coloca num papel o que tá te incomodando, o que tá na tua cabeça. Esse sentimento, eu nem sei por que eu tô sentindo isso e eu preciso que isso seja resolvido. Teve uma vez que eu vi uma imagem aleatória da internet, na hora me bateu uma ferida que eu achei que tinha resolvido. Sim, a gente às vezes acha que tá resolvido, mas não tá. A gente só vai estar resolvido quando a gente sinceramente esquecer. Oi do Eduardo também. Então, boa noite, o Eduardo também que tá acompanhando aqui a nossa live. Então, gente, a gente precisa resolver. Então, seja na questão emocional, na questão espiritual, quantas vezes a gente está estagnado espiritualmente, a gente não consegue prosseguir de fase, a gente não consegue mudar de fase. A gente vai na igreja, a gente dá o dízimo, dá a oferta, faz tudo e parece que a nossa vida não anda. Vamos começar a resolver. Quantas coisas a gente deixa pendente? Mas eu vou começar a ler a Bíblia e não ler nada. Eu vou mudar essa área espiritual, eu vou começar um jejum, eu vou começar e não começa, fica estagnado. A gente precisa começar a resolver, pontuar, parar de fechar o olho, fingir que não está acontecendo. Mas foi no culto de domingo, no próximo domingo nem lembro mais o que eu falei naquele culto. Isso, gente, a nossa vida vai ficando parada, a gente precisa resolver, a gente precisa começar a progredir, a amadurecer. Tem vezes que ficamos tão preocupados que tem algo marcado às 9 e acordamos às 7. Sim, o cérebro nosso fica ligado. Se a gente não esquece, a gente não progride. A gente não consegue fazer nada. A gente precisa resolver. Se a nossa vida não estiver resolvida, a gente não consegue mudar de fase. Gente, na questão física, quantas vezes a gente fecha o olho para as coisas que estão acontecendo no nosso físico? Quantas vezes a gente simplesmente finge que não tá acontecendo nada, a gente fecha o olho e ignora. Gente, depois volta tudo de uma vez. Então, a gente tem que resolver as nossas questões. Aconteceu alguma coisa, vou fingir que não é nada. Vou olhar para o lado, vai aquela coisa que a gente falou. A gente passa a fase assim, olha, o médico às vezes pediu para você melhorar, diminuir um pouco o açúcar ou o sal, ou fazer o exercício físico. Agora, né, nessa fase de pandemia, está muito alta essa questão de atividade física, de aumentar a imunidade, que a gente precisa mesmo cuidar do nosso físico. E você simplesmente fecha o olho e fala, não quero saber de nada, não quero saber de nada, e sai correndo, faz aquela fase, né? Não consegue absorver nada, gente. Tá estagnado. Não adianta. A fase você não vai passar e você vai ficar estagnado nisso. Questão financeira, gente. A gente precisa resolver as coisas, né? Não adianta fingir que as coisas não estão acontecendo. Não adianta não olhar com cuidado para a nossa questão financeira. Quantas vezes a gente quer colher sem plantar?
A gente volta lá no começo do texto, a gente quer colher, falando até em questão financeira aqui, junto com a nossa questão espiritual, quanto a gente quer colher boas coisas no mês de maio, quer colher vitórias, quer colher empregos. E quando você tenta resolver com a pessoa, mas ela não quer falar no assunto. Já te respondo, Luana. A gente quer boas coisas, quer progredir, quer evoluir, mas a gente não planta. A gente não planta na casa de Deus, a gente não dá o nosso dízimo, não dá a nossa oferta. Como que a gente vai ter colheita? Não tem como. As fases, elas precisam ser cumpridas. A gente precisa começar e terminar. E terminar bem. E passar por elas bem, de modo correto. A Luana colocou aqui, ó. Quando você tenta resolver com a pessoa e a pessoa não quer falar no assunto, Luana, resolve primeiro com Deus. Coloca isso diante de Deus. Coloca essa situação diante do coração de Deus. Explica essa situação para Deus, coloca tudo e pede para que Deus prepare o momento de você resolver pessoalmente ou de alguma maneira com essa pessoa. Mas resolva, deixa a sua parte liberada. Aquilo que a pastora Thalita até pregou no culto de ontem. Resolva. Às vezes vai ser complicado, você vai ter que perdoar, você vai ter que pedir perdão. Se a pessoa não está querendo resolver com você, você vai resolver com Deus e pedir para Deus preparar esse momento. E Deus vai preparar esse momento para que você possa ter essa situação resolvida na sua vida. Para você não ficar estagnado nas fases. E a última aqui para a gente poder terminar a nossa live, que é a questão mental, gente. Como a gente precisa de resolução na nossa questão mental. Quanta gente tá doente, tá com vários sintomas, tá sentindo, às vezes, tudo aqui em Poços tá muito comum isso, as pessoas estão tendo muito sintoma do coronavírus sem ter o vírus. Eu até conversei com o meu contador e ele falou que ele passou muito mal, sentiu todos os sintomas do coronavírus, fez o teste e deu negativo. E foi tudo psicológico, porque assim que ele recebeu o teste que estava negativo, ele ficou bem. Ele parou de sentir tudo que ele estava sentindo, febre cessou, tudo cessou. Então, assim, como as pessoas precisam de uma resolução mental. Então, se você precisa de uma resolução, porque tudo começa com situações não resolvidas, isso vai crescendo, isso vai gerar depressão, isso vai gerar ansiedade, síndrome do pânico. Nada é assim, nossa, surgiu do além, surgiu do nada. Não, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. Às vezes é questão física mesmo, às vezes é questão espiritual, mas não deixe isso pendente. Nós temos os pastores, pessoas assim capacitadas que podem estar te ajudando, que podem estar orando, que podem estar te orientando. Então não deixa isso prolongar. Não deixa os dias passarem e você ficar estagnado, preso, com medo, com angústia, depressão. Não deixe isso acontecer. Procure ajuda para que isso seja resolvido na sua vida, para que a sua vida possa progredir e continuar de fase. Gente, como é bom a gente chegar no final das coisas. Como é bom a gente conseguir passar as fases e passar bem. Com Cristo, nós conseguimos sair vitoriosos de todas as fases das nossas vidas. Gente, a gente não precisa ter medo das fases. A gente não precisa ter medo pensando, agora eu tô numa fase boa e quando chegar a fase, igual o Salomão fala, a fase de chorar ou a fase de abster-se de abraçar, se a gente fica com medo dessas fases que aparentemente são ruins, não precisa ter medo. Porque essas fases, elas vêm para trazer amadurecimento, elas vêm para trazer crescimento, elas vêm para trazer mudanças, elas vêm para proporcionar as fases do sorriso, a fase do abraço, a fase da colheita. Sem plantação não tem colheita, não tenha medo. Peça ajuda se você está com dificuldade de enfrentar um problema, peça ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, todo mundo precisa de ajuda. Peça ajuda para que você possa enfrentar e passar. Ai, que verdade, a nossa mente, nossa preocupação torna o problema em algo que a pessoa pensa que é real, sim. E isso é muito sério, está acontecendo muito. Então, peça ajuda. Mude a sua maneira de pensar. Comece a avaliar onde que você está, que fase da sua vida você está, como você tem enfrentado. Se você tem passado pela vida sem prestar atenção para o lado, sem matar todos os inimigos que estão ao seu redor, e esse inimigo é o medo, é a dúvida, é a angústia, pode ser a depressão, pode ser o pânico, pode ser aquilo que você não quer enfrentar. Se você está passando sem
receber tudo que você tem, se você tá achando que você tá passando pela vida sem amadurecer o que você precisa amadurecer naquela fase, o propósito não vai ser cumprido e você vai ficar ali macetando, rodando uma fase atrás da outra sem conseguir chegar no final. Então, gente, sempre tenha em mente que se eu esquecer o que ficou para trás, eu prossigo para o alvo. Esse é o segredo que o apóstolo Paulo deixou para nós. Mas para que a gente possa esquecer, as coisas precisam estar resolvidas. 100% resolvidas, para que a gente possa crescer, amadurecer e progredir na nossa vida. Vou até ler aqui: emocional, espiritual, físico, financeira e mental. Bom, pessoal, acho que já deu 1 hora de live. Deixa eu olhar aqui. Já tá dando 1 hora de live. Já são 8 horas aqui. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui na live. Fiquei feliz de saber que vocês gostaram dos meus desenhos do homem palito aí do começo da live. E o meu objetivo é que vocês não se esqueçam disso. Sempre que vocês estiverem passando por um momento, tudo é passageiro. Vou ler de novo para vocês o primeiro versículo que a gente leu na live para a gente poder finalizar. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo. Viva o tempo de Deus. Viva a fase que Deus proporcionou para você. Amadureça, cresça, em frente e mude de fase para que você possa chegar lá no final. Porque o nosso maior propósito de vida é ter uma vida saudável, ter uma vida, um relacionamento bom com os nossos amigos, nossos familiares, mas o nosso maior objetivo de vida é estar com Cristo. Esse é o nosso propósito final de vida, esse é o nosso objetivo final, que a gente possa estar com Cristo. Então, que você possa a cada dia mais estar reavaliando o seu dia, que você possa começar e terminar. Tem o filme, O Clique, maravilhoso, fala muito sobre resolver a vida e não buscar atalhos. É verdade, eu não tinha lembrado desse filme, Carlos. É um filme mais antigo, que é o do controle remoto. Quem não assistiu, assiste. É um filme muito legal, porque ele vai falar realmente disso, de você buscar atalhos, de você tentar vivenciar a vida da forma mais fácil e ele acaba... Não vou falar o que acontece. Não vou dar spoiler aqui pra vocês. Mas pra quem não assistiu, assiste. Realmente é um filme muito legal. Muito obrigada pela ideia, Carlos. Que é o que fala mesmo. A gente precisa passar pelas fases corretamente. Que Deus abençoe vocês. Já tá dando 1 hora de live aí. Eu aguardo vocês na próxima semana, no próximo sábado, para nossa live da Rede de Jovens. Fico feliz que vocês estejam gostando das lives, estejam compartilhando. Eu fico muito feliz de ter a presença de vocês aqui. Espero que logo, muito em breve, nós estejamos todos juntos, para que a gente possa fazer um culto de gratidão mesmo, com a nossa rede toda reunida. Mas enquanto isso, estamos aqui firmes e fortes nas lives. E que Deus abençoe vocês. Dê um final de semana maravilhoso, abençoado. Não se esqueçam que amanhã a gente tem EBD às 9 horas da manhã. E vai ter o sorteio da caneca, hein? Então, não se esqueçam de acompanhar amanhã ao vivo o sorteio da caneca. Vai ser a última live do Apocalipse. Não percam amanhã com a pastora Thalita, 9 horas da manhã. E depois vai ter o culto à noite. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, em nome de Jesus.